Olá, pessoal. Logo vamos começar a live. Esperar o pessoal chegar. Quem estiver chegando aí de estar ouvindo bem, deixa aí nos comentários. Estão conseguindo me escutar bem? Ótimo, já o pessoal confirmando aí que está conseguindo escutar. Bom, enquanto o pessoal está chegando, né? A maioria que está aqui já me conhece, né? Eu sou a Tamara Piaceta, sou psicóloga e tô trazendo hoje para vocês um formato um pouco novo para mim, né? Da questão das lives, mas acho que é um bom momento para trazer também esse formato em função de algumas demandas que as pessoas estão me trazendo, de um interesse maior também no assunto, né? E acho que é interessante a gente ter essa troca, né? E conversando e vocês podem fazer perguntas também sobre o tema, né? Que hoje vai ser o tema, então, da inteligência emocional, né? Um tema que eu trabalho com frequência, né? Nos conteúdos que eu trago aqui no Instagram, em outras redes também. E um conteúdo que eu já tenho cursos, tem outras atividades nessa área também. Para quem ficar aí na live acompanhando, vai ter uma novidade bem legal. Então, vale a pena acompanhar agora ao vivo também, tá? Bom, o pessoal tá aí chegando, dando oi, boa noite para quem tá chegando também. E a gente vai dar início, logo a gente já vai dar início para também ser objetivo, né? Eu acho que isso é também importante, né? O nosso tempo é ouro, né? Se a gente for parar para pensar, hoje em dia o nosso tempo é ouro. Bom, pessoal, o que é a ideia da live de hoje, né? Se vocês acompanharam aí a divulgação, então o título dela é como a gente desenvolver a inteligência emocional no nosso dia a dia, né? Por que é importante a gente desenvolver essa inteligência no nosso dia a dia? Não sei se vocês já pararam para observar como você se relaciona, né, com as pessoas. Como vocês estão se sentindo ao longo do dia tem um impacto ou não quando vocês estão se comunicando, tendo trocas com as outras pessoas. Me respondam aí nos comentários se vocês percebem que é diferente. Quando vocês estão mais legal, estão assim mais alegres, a coisa flui, né? Agora, quando tem alguma emoção ali mais desconfortável, digamos assim, a relação às vezes dá uma estremecida, né? Seja quando vocês estão assim ou quando as outras pessoas também, né, estão sob efeito, digamos assim, de alguma emoção que não é tão agradável de sentir, né? E nem vou falar aqui em emoções boas ou ruins. Se vocês acompanharam o conteúdo dessa semana, vocês vão ver que não existem emoções boas ou ruins. Todas elas são muito importantes, né? Todas têm funções essenciais para a nossa sobrevivência, inclusive, né? Mas que dentro de um contexto de relação, um contexto social, que a gente está inevitavelmente imerso, né? Não tem como a gente descolar a questão das emoções das relações, né? Porque uma alimenta e estimula ou atrapalha a outra, né? Então, dependendo de como a gente tá emocionalmente, cada relação vai fluir de um jeito, vai ter impactos nas relações, né? Dependendo de que emoção a gente está sentindo, de como a gente está manifestando ou não essa emoção também, né? E é a forma que a gente se reconhece enquanto humanos, né? Então, as emoções, elas são base da nossa humanidade também. Então, não dá pra gente simplesmente descolar delas e deixar elas de lado, né? Então, por isso a importância da gente poder trabalhar essas emoções ou identificá-las e trabalhando como lidar com elas, né? Como gerenciar elas. Então, é algo bem importante, né? Deixa eu ver que o pessoal tá colocando alguns comentários. Né? Às vezes a gente, exatamente, a Priscila comentou que às vezes a gente tem essa necessidade de pedir desculpa porque a gente percebe depois que se comportou de um jeito que não foi legal com as outras pessoas, né? E que bom que muitas vezes a gente se dá conta, né? Porque nem sempre é muito fácil se dar conta também. Então,
é um processo, né, que a gente vai vivenciando. E eu digo assim, que quanto mais a gente se apropria disso, mais fácil é prevenir antes de acontecer, né? Mas nem sempre é tão fácil para todo mundo fazer isso preventivamente, né? A maior parte das pessoas está sempre correndo atrás da máquina, que eu digo, né? Buscando remediar algumas coisas, mas que se a gente tem um processo anterior, é mais fácil da gente evitar situações ruins, né? Ou contornar situações de uma forma menos danosa, menos prejudicial, digamos assim, né? Então, e aí a ideia é a gente poder pensar que emoção, né, a palavra mesma emoção, fala de um movimento do eu, né, de algo que se movimenta internamente. Dentro de mim tem algo se movimentando, né? Então toda emoção, ela vai ter uma representação de movimento no nosso corpo. Isso eu já falei em algum vídeo também, se vocês olharem aí no IGTV, no YouTube também tem vários vídeos eu falando especificamente de cada emoção, como cada uma age, né? Como, por exemplo, o medo, que é uma emoção que aumenta a circulação dos membros inferiores, que é aquela ideia de a gente sair correndo. A raiva, que aumenta a circulação dos membros superiores, onde a gente tem que colocar para fora alguma coisa. A raiva, ela tende a mobilizar nesse sentido, né? A própria tristeza, que é um desacelerar do nosso organismo também, e a alegria, que é o nosso organismo fluindo de uma forma normal, circulação, respiração, batimentos, né? Quando a gente está alegre, o nosso corpo tende a funcionar mais em equilíbrio. Mas vejam que mesmo nesses movimentos diferenciados das emoções, muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo, a gente não consegue reconhecer isso de uma forma tão simples, né? E porque a emoção também, ela tem um outro componente que é o componente mental, subjetivo, é o que que leitura a gente faz do que a gente está sentindo, não é só esse movimento, né? Então é a diferença que a gente tem entre emoção e sentimento, né? Então emoção é algo do movimento do corpo. O sentimento já é a leitura que eu faço do que o meu corpo está tentando me dizer, né? E aí a gente vai juntando. Então, a raiva, a tristeza, a alegria, o medo, como emoções básicas, a gente faz leituras disso, né? E aí a leitura, às vezes, é a intensidade que essa emoção se apresenta, é a duração que essa emoção tem, é como eu costumo me sentir quando eu tenho medo, quando eu tenho raiva, quando eu tenho tristeza. E geralmente as pessoas têm emoções que elas tendem a querer evitar, deixar de lado, né? Mas são importantes, são emoções que a gente precisa identificar, reconhecer, para poder também deixar com que elas não predominem, que a gente possa circular entre elas e isso ser tranquilo, ser saudável, né? Bom, e aí as emoções eu já falei também em outros vídeos, o quanto elas são importantes em muitas tarefas da vida humana, né? Alertam para perigo, para a gente poder trabalhar as perdas que a gente tem, persistir numa meta, para a gente estabelecer ligações com as outras pessoas, né? Formar família e ter amigos e tudo mais. Então ela é parte do nosso dia a dia e não dá para a gente ignorar, né? Aí o que acontece? Essas emoções, tem um autor que fala delas, especialmente que, né, baseio muitos dos conteúdos que eu trago, que é o conteúdo do Goleman, né? Ele fala da inteligência emocional, um livro clássico, né? E bem popular, digamos assim, que fala que a inteligência emocional é aquela capacidade que as pessoas têm de identificar os próprios sentimentos, emoções, nelas mesmas e nos outros, né? A partir disso se motivar e gerar fazer uma gestão dessas emoções dentro delas e nos relacionamentos também, né? Então, ser inteligente emocionalmente, primeiro é identificá-las e depois ir lidando com elas na gente ou nos outros, né? Claro que a gente não muda a emoção, nem na gente, nem no outro. Mas a gente aprendendo a identificar, a gente aprende a fazer algo que pode estar melhorando, às vezes recuar em algumas situações, a dar um tempo maior, né? Então essa é a importância da gente desenvolver essa habilidade também, né? Ou essas habilidades, na verdade, quando a gente fala de emoções, são várias as habilidades, né? E o nosso cérebro, ele tende a ser tanto emocional quanto racional. Então ele fica ali numa gangorra, né? Um pouco eu sou de um jeito, um pouco eu sou de outro. E aí essa gangorra
às vezes é que deixa a gente dizendo, não, eu não quero sentir a emoção, ela tá me atrapalhando. E, na verdade, um lado alimenta o outro, né? Então, a gente precisa ter isso o mais equilibrado possível, para poder se sentir bem, né? Se sentir até um pouco no controle, né? O mínimo controle que a gente consegue, porque a gente só controla o que tá com a gente, né? Não controla muito o que vem do outro. E ou a gente controla também a nossa reação ao que vem do outro, né? Então, a gente poder se conhecer e minimamente identificar o que as outras pessoas podem estar sentindo também tem esse benefício, né? E aí, para poder desenvolver isso, eu vou logo entrar nessa questão, o autor, né, o Goleman, ele traz que a gente teria 5 habilidades a serem desenvolvidas, né? 3 delas têm a ver com a gente mesmo, né? Então, a gente só pode trabalhar com a gente, claro, na interação a gente também trabalha, mas depende muito mais de um trabalho nosso, né? E as outras 2 já dependem de como a gente se coloca nas relações com as outras pessoas. As outras pessoas podem ser as pessoas que convivem com a gente, moram com a gente, estão ali no dia a dia, né? Ou as pessoas que a gente mal conhece, que você só vai interagir lá num momento pontual, numa loja que eu vou, alguma coisa que eu vou participar, né? Uma viagem que eu faço, enfim. Mas são pessoas que acompanham a gente ao longo da vida ou que são pontuais da vida. E isso não deveria interferir tanto, né? Mas a gente precisa tá bem para interagir tanto com pessoas próximas quanto com pessoas não tão próximas, muitas vezes. E aí, quanto mais próximo, às vezes a gente faz uma leitura mais fácil de como a outra pessoa tá. Quando não, talvez seja um pouco mais difícil. Me digam aí, o que vocês acham? É mais fácil ou mais difícil para quem tá perto da gente, a gente saber como essa pessoa tá se sentindo? O que vocês acham? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Quero ver a opinião de vocês também, tá? Bom, e aí essas habilidades, então, ela seria a autopercepção, o autocontrole e a automotivação. Essas 3 primeiras é eu comigo mesmo, né? Eu preciso estar aprendendo a manejar isso comigo, né? E eu vou passar algumas dicas para vocês agora na sequência de como desenvolver algumas dessas habilidades, tá? E quando a gente fala de eu nas relações com as outras pessoas, eu tô falando da empatia, né, a famosa empatia, e das habilidades interpessoais. Dentro delas, a principal, a comunicação, né? Como é que a gente se comunica melhor com as outras pessoas. Então, aí é eu aprendendo com as outras pessoas, quando eu falo dessas outras 2 habilidades, né? Aprendendo a partir do recurso que eu tenho e do que o outro também é capaz de oferecer, né? Então, essas 5 habilidades, elas são componentes de alguém que tem inteligência emocional, segundo o autor Goleman, né? Que eu compartilho essa ideia dele, né? E por isso quero compartilhar com vocês também essas ideias e algumas sugestões de como desenvolver isso, melhorar, né? Enfim. E aí, pensando nessas habilidades, deixa eu ver aqui o pessoal está escrevendo, que é mais fácil conhecer o comportamento habitual dessas pessoas mais próximas, é verdade. Geralmente sim, né? Por quê? Porque são as pessoas que estão próximas, mas também tem uma armadilha, às vezes, quando a gente pensa isso, né? Que é, porque eu já conheço essa pessoa, eu paro de observar, eu paro de prestar atenção de fato, né? Eu meio que crio uma ideia, essa pessoa tem sempre raiva, então eu não paro para observar se ela fica triste, se ela tem medo, que às vezes ela fica alegre também, né? Meio que a gente cria alguns estereótipos, alguns rótulos para as pessoas e principalmente para quem é mais íntimo, né? Porque aí a gente já parte daquela ideia inicial e aí a gente só vai, né? E às vezes a gente chega num ponto e diz assim, nossa, não, quem era essa pessoa que estava aqui do meu lado, né? Eu não conheço mais essa pessoa, né? Então, são algumas armadilhas, né? Que muitas vezes podem acontecer nas relações e a gente precisa estar atento também. E aí é um atento que a gente não vai ficar 24 horas atento, obviamente. Mas é um atento disposto a estar atento, né? Então, a gente tem que estar disposto a, volta e meia, rever o nosso olhar, a ampliar a forma de enxergar as pessoas, né? Então, é um exercício bem importante e ele é um exercício por quê? Porque se a gente tem que estar atento para a gente mesmo, né? Que é o primeiro dos itens aí da autopercepção, por que a gente não vai estar atento às pessoas que são importantes pra gente?
né? Por que a gente vai só colocar eles numa caixinha ou num rótulo e simplesmente dizer assim, é ali, deu, e agora eu vou me voltar para outra coisa? Que outra coisa vai ser mais importante que as pessoas que a gente tem à nossa volta, né? Então, a gente tem que poder ajustar isso, e que, claro, se a gente não consegue prestar atenção nessas pessoas, talvez a gente não esteja conseguindo nem prestar atenção na gente mesmo, né? Em pequenas alterações, em coisas que fazem mais bem ou que nos deixam mais chateados, né? Então, a gente precisa estar exercitando isso. É um exercício constante, ele não é 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas precisa ser um exercício constante, né? Dessa autopercepção, que é a primeira habilidade que eu considero que é a fundamental. Sem ela, a gente nem desenvolve as outras. A dificuldade para desenvolver as outras é gigantesca, né? Então, ela é uma das mais importantes também. E aí, pensando nessas habilidades, até a live tem um pouco esse propósito, né? Que é trazer para vocês que a partir de hoje, hoje não, na verdade, essa semana, né? Eu tô lançando um curso online com esse tema, que é o tema da inteligência emocional nas relações cotidianas, né? Esse curso, ele já tá disponível, já tem um link aqui na bio, né? Do Insta, no meu site também, né? E ele vai ser um curso estruturado em cima dessas habilidades, de estratégias também mais amplas das que eu vou trazer hoje aqui, né? Para desenvolver. E além das estratégias, eu vou estar trazendo também mais momentos ao vivo, onde eu vou trabalhar as dúvidas de quem for se inscrever, né? Vou estar trabalhando temas como a maturidade emocional, vou estar dando questões dicas de livros, dicas de filmes, séries que vocês possam assistir, porque tudo que a gente está ali buscando sempre contribui para a nossa formação, para ampliar um pouco mais o nosso olhar, né? Porque quando a gente sabe uma certa quantidade de coisa, a gente enxerga assim, né? E aí a gente vai sempre ampliando. E quando a gente amplia, a gente não volta a fechar o olhar, né? A gente sempre tá ampliando mais. E é uma ampliação quase que infinita que a gente pode fazer, né? E o pessoal que tá perguntando bastante. A gente coloca nos outros as nossas emoções, né, Regiane? É isso aí. E às vezes não tem noção. A maioria das vezes as pessoas não tem realmente, não tem como fazer esse entendimento. Claro que quanto mais a pessoa se conhece, mais aberta a olhar para o outro, ela pode fazer uma leitura melhor do que está acontecendo e uma estratégia melhor para lidar. Mas às vezes são poucas as pessoas que desenvolvem isso, ou que se preocupam em olhar dessa forma, ou outras coisas atrapalham, né? A rotina, a correria. Então, a gente sim perde muito isso, né? Olha só, outra coisa que a Daiane colocou aqui muito. Quando tem alguém com raiva perto dela, pode ficar com raiva. Isso é bem comum. A gente é contagiado pela emoção dos outros, né? Então, a gente consegue sim se blindar de alguma forma, mas assim, 100% não. E às vezes o recurso até é se distanciar, principalmente quando tem a raiva. A raiva é uma emoção. Eu vou mostrar algumas estratégias aí de autocontrole para vocês. Mas a raiva é uma das emoções que a gente tem, quando a gente identifica na gente, né? A gente tem algum nível de controle maior. Quando a gente identifica no outro, a gente tem algumas estratégias, mas a gente precisa distanciar, às vezes, da situação, até para não se colocar em risco, muitas vezes, né? Porque a raiva, ela é a raiz do que a gente vê hoje muito socialmente, a questão do ódio, da violência, né? Então, é uma emoção importante. Eu falei sobre isso essa semana, o quanto a raiva é essa emoção que traz a questão da mudança, né? O pessoal respondeu ali no quiz, deu uma maior confundida, né? Não sei se vocês que estão aí responderam um quiz que eu deixei essa semana nos stories. Me digam aí se vocês responderem e acertaram. Porque assim, foi bem dividido, viu? Quando eu coloquei qual é a emoção que impulsiona a gente para a mudança, né? Muita gente achou que era o medo, e outras pessoas acharam que era tristeza, e na verdade, né, no meu entendimento, é a raiva, porque assim, o medo, ele vai sempre prevenir, ele é uma emoção para trás, né, meio que puxa a gente para trás, digamos assim, né, e a tristeza também, da mesma forma, ela é uma emoção que nos volta para dentro, para reflexão, né, então, elas seriam emoções difíceis, claro, toda emoção vai gerar algum tipo de mudança, né? Mas a principal emoção para a gente identificar e poder dizer assim, bom, acho que tem algo que tem que ser mudado, ou eu tenho que mudar, ou a situação tem que mudar, é a raiva, né? Esse desconforto, assim, tem algo desconfortável? É um tantinho assim de raiva.
tô enfurecida, é um tantão assim de raiva, mas ambas as intensidades estão dizendo que tem algo que precisa ser mudado, né? Então, acaba que sendo situações que ela é importante a gente sentir, né? Agora, a gente não pode simplesmente descontar a raiva nas pessoas, porque daí não muda nada, né? A gente só, às vezes, cria mais problema. Então, a raiva tem essa função aí de trazer. O pessoal colocando psicoterapia e vida, concordo plenamente, né? Então, a gente fazer psicoterapia é uma forma da gente desenvolver a autopercepção, né? Claro que a gente não desenvolve só na terapia, mas a terapia, para quem tem dificuldade de fazer isso por conta, sozinho, a terapia é um excelente caminho, né? Para desenvolver a autopercepção. Gradualmente a gente vai se treinando, né, com os processos de terapia, independente da abordagem, do profissional, né? Claro, profissionais ajudam mais, outros menos, mas no nosso ritmo, né? Eu digo, cada pessoa que busca também tem que se identificar com isso e ir buscando, né? Eu vi que a Caroline perguntou em questão aos ciúmes. Eu não entendo o que tu questionas, Caroline. Se tu puder me fazer a pergunta um pouco mais completa, eu posso tentar te responder. Não sei se entra muito aqui no nosso tema de hoje, mas posso tentar te responder sim, tá? Bom, eu estava comentando aqui com vocês da questão do curso, né? Então, ele é um curso que já está aí disponível e para quem estiver aqui na live, me mandar o e-mail ali pelo direct, eu vou mandar um bônus exclusivo para esse curso, tá? Vai ter um bônus de desconto, tá? Para o curso, mas é só para quem deixar o e-mail aí, pode escrever ali no comentário ou me mandar um direct, também pode ser por direct. E aí, essa semana eu vou estar presenteando, então, para quem me acompanha nas redes, né? E principalmente para quem tá aqui na live, que bacana, né? Tô vendo tanta gente conhecida, muito legal saber que vocês estão gostando do conteúdo e ficaram curiosos também para acompanhar aqui comigo esse conteúdo de hoje, né? Então, se vocês deixarem aí o e-mail para mim, eu encaminho para vocês o bônus do curso. Aí, quem sabe vocês se animam de fazer o curso, né? De conhecer um pouco mais, se conhecer um pouco mais, porque essa é a proposta, né? Mesmo sendo online, né? Porque ainda é um momento que reunir pessoas não está sendo tão viável, né? Felizmente. Então, online é uma saída, é uma estratégia para isso, né? Mas que com certeza vai ser um curso que futuramente, assim que possível, a gente vai fazer edições online e vai ter edições presenciais também, para quem for de Bento Gonçalves, né? Porque, enfim, estou sediada aqui, né? Então, aqui seria a ideia, né, da gente poder fazer também presencial, mas num futuro, né, esperamos que próximo. Por enquanto temos a versão online, então que também fica acessível para pessoas que não são aqui de Bento, né, que tem muita gente que eu sei que me acompanha, que é de Caxias, de Porto Alegre, pessoal de outras regiões do estado ou até do Brasil, né, pode ter gente do Brasil todo aqui, né, ou do mundo, né, quem sabe, olha que ambição, né, tenha pessoas do mundo todo, mas quem sabe, né. E que daqui a pouco estão acompanhando e podem estar também se beneficiando desse conteúdo, né? Desse material que está aí organizado com muito carinho, com muita dedicação, né? Para que vocês possam estar aprendendo mais também sobre a inteligência emocional. E aí, continuando o que eu propus trazer para vocês hoje, né? Então, a gente vai falar primeiro da autopercepção, dessas 5 habilidades, né? Que são as habilidades da inteligência emocional. A autopercepção tem a ver com a gente reconhecer as nossas emoções quando elas acontecem, né? Então, às vezes, é muito difícil a gente reconhecer instantaneamente. Como uma pessoa comentou antes, às vezes a gente tem que pedir desculpa depois, porque só se deu conta depois que estava com muita raiva e descontou na outra pessoa e tudo mais, né? Então, não. A autopercepção, ela faz com que a gente reconheça enquanto a emoção está acontecendo. E tem pessoas que têm uma habilidade maior, né? Ou por conta até do sofrimento que já passou, reconhece mais fácil, por exemplo, a ansiedade, né? E a ansiedade, ela é bem interessante nesse aspecto, porque ela já é uma derivação do medo, né? É um medo com intensidade, variação diferente, né? E aí, um medo voltado para o que está por acontecer, geralmente, né? Um medo voltado para algo do futuro. Então, a gente começa a dizer, eu estou ansioso, estou nervoso, né? Quer dizer, aconteceu alguma coisa? Não, pode ser que aconteça, né? Tá por vir. E aí a gente começa a perceber o quê? Respiração, né? A gente fica ofegante, o coração começa a bater, a pessoa fica assim incomodada, né? Fica inquieta. E isso tudo também são
emoções de quem tem medo, por exemplo, né? Quem passa por alguma situação de medo, de perigo, digamos assim, que é a função do medo, né? Nos alertar para perigos reais ou imaginários, né? Mas que até saber se é real ou se é imaginário, a gente já sentiu o medo, né? A gente não tem controle sobre sentir ou não, a gente sente. Agora, o que a gente pode controlar? É como essa emoção vai ser expressada, se essa emoção vai ter uma intensidade, uma duração muito longa ou mais curta, e como ela vai impactar o pós, né? Porque toda emoção ela tende a ter um ciclo aí de duração, especialmente a ansiedade, né? É uma emoção que ela dura em torno de 15 a 20 minutos, um pico de ansiedade, né? Ela começa a aumentar, tem um pico e depois ela vai baixando, né? Ela não dura muito mais do que isso, geralmente, né? E aí o que acontece? Quando baixa esse pico, o que pode acontecer é que venham novos picos, baixa de novo, novos picos, e aí vão contínuos. E aí uma pessoa muito ansiosa, ela tende a ter vários picos ao longo do dia, né? Só que a própria ansiedade, o medo, a raiva também, são emoções que deixam o nosso organismo todo em alerta. Então não é saudável pra gente sentir isso o tempo todo e não fazer nada com isso, simplesmente sentir, deixa vir, né? Então a gente deixa assim vir, obviamente, a gente não camufla, a gente não desvia, a gente não vai conseguir muito nesse sentido, mas a gente tem técnicas para poder perceber, se permitir sentir e manejar isso de alguma forma, né? E aí o primeiro passo disso é reconhecer essa emoção. Eu lembro que uma pessoa uma vez me perguntou, né? Nossa, eu sempre tô com dor nas costas, sempre com dor, com tensão, né? Vou fazer massagem, tá sempre dolorido e tal. E aí eu disse assim, e como costuma ser o teu dia, né? Ela, eu passo muita raiva. Passo muita raiva. Quer dizer, né? E essa pessoa, ela tá ali num processo no corpo dela, né? Essa pessoa, e aí posso incluir muitos de vocês provavelmente, né? Porque, enfim, não tô isenta, viu, gente? A gente também sente, né? A emoção tem que sentir, aliás, né? A gente sentir só uma emoção é preocupante até, inclusive. Agora, a gente não tem que sentir sempre a mais desagradável, na maior parte do tempo a mais desagradável, né? E aí essa questão da raiva, por exemplo, que eu falava antes, a raiva ela vem de uma circulação dos membros superiores, né, dos braços, da região do tórax, enfim, e que quando a gente não coloca muito para fora, né, ou não dá um destino, porque colocar para fora poderia ser a gente socar alguém, não é legal, né, a gente vai ter mais prejuízo se a gente fizer isso. Então, essa raiva que movimenta, que circula os membros superiores, se a gente não dá um destino, se a gente não começa a compreender, eu estou desconfortável com essa situação que é possível mudar, ou com aquela que eu ainda vou ter que esperar uma semana para resolver, 2 meses, 1 ano, ou aquela que eu não tá no meu controle resolver, e o que eu posso fazer com isso que não tá no meu controle também, né? Então, a raiva, ela fica tensionando, né? Porque a circulação tá acontecendo ali, mas eu não tô dando um destino, então vai acumulando, né? Vai se juntando, vai se juntando. Algumas pessoas são mais para fora, né? Então elas tendem a explodir, a xingar, às vezes até a quebrar coisa. Enfim, pessoas quando a gente parte para um nível mais extremo, né? Da violência, por exemplo. Mas outras pessoas colocam essa raiva para dentro, né? Então elas deixam aquela raiva no corpo. E aí, claro, estratégias para isso, né? A gente até vai falar do autocontrole depois, mas eu posso dizer, a gente tem essa estratégia de, primeiro, claro, identificar que isso tem a ver com a raiva, né? E depois também encontrar meios de escape dessa raiva, de fazer algumas mudanças que são importantes, mesmo que sejam pequenas, ou poucas que a gente possa fazer que estejam realmente no nosso controle, né? Escapes para a raiva seria também atividade física, por exemplo. Se a gente tende a fazer atividade física com regularidade, a intensidade com que a raiva vem, ou esse acúmulo, ele tende a ser muito menor, muito menos frequente também, né? Então, tem várias atividades que a gente pode fazer no nosso dia a dia que ajudam a amenizar ou a prevenir, inclusive, que se tenha muitos picos dessa emoção específica, né? Mas, enfim, é preciso reconhecer que essa tensão, por exemplo, é raiva. Né? E isso exige muito autoobservação, né? Quer dizer, eu tô com algum desconforto, então o que pode estar acontecendo comigo, né? Isso exige a gente desacelerar muitas vezes, né? Ter momentos do dia que a gente possa desacelerar, possa se voltar para os nossos sentidos, né? Para a visão, para o olfato, para a audição, para o tato,
pro paladar, né? Quantos de vocês comem aí em 2 minutos? Almoço em 2 minutos, janta em 2 minutos, né? Será que vocês não estão deixando de sentir algo que é importante, que o organismo de vocês precisa, mas que também a mente de vocês precisa por conta de se auto-perceber, de diminuir essa coisa de outras emoções que são mais prejudiciais surgirem com tanta frequência, no simples ato de se alimentar, né? E a gente falar de atividade física, falar de sono, falar de alimentação, parece tão básico, mas é tão fundamental para que a gente fique em um equilíbrio, tenha bem-estar na nossa vida, né? Para quem é meu aluno e está aí na live, eu falei essa semana, né, para vocês sobre estilo de vida, né, bem-estar, tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com esse cuidado prévio que a gente tem com a gente, como impacta no nosso bem-estar e principalmente nas emoções que a gente tende a sentir. Então, a autopercepção tem a ver com esse reconhecimento. Poderia ser simples? É até simples, mas exige consistência, digamos. Tem que ser continuamente autoperceptivo, né? Tornar a autoconsciência. Então, fazer exercício, né? Esse exercício de usar os sentidos, de perceber a respiração, os batimentos, de perceber que tipo de pensamentos estão vindo naquele momento e tentar direcioná-los para algo que possa ser mais produtivo, muitas vezes, né? Ter lá 1 minuto, 2, 3 no dia, ou várias vezes, às vezes ao longo do dia, quando um dia está mais estressante, é bem válido para que a gente exercite essa autopercepção a gente com a gente mesmo, né? E claro, aí a terapia já é um nível 2, degrau 2, degrau 3, muitas vezes, né? Que aí as pessoas podem estar buscando aí exercitar isso com uma certa frequência, uma certa regularidade, né? Muitas vezes para quem não consegue fazer isso sozinho já diariamente, fazer terapia semanalmente já dá um bom alívio, né? E depois aí exercitando outras formas de autoconhecimento que a gente vai tendo socialmente também, né? Não é só pela terapia, mas a terapia é uma via bem interessante para quem se dispõe, né, a fazer um processo também. E aí, outra forma da gente poder desenvolver, né, a questão das nossas relações no dia a dia é a gente aprender a lidar com os sentimentos que aparecem. Primeiro a gente reconhece, bom, isso é medo, isso é tristeza, isso é raiva. Geralmente são esses que a gente tem que lidar. Quando a gente tá alegre, a gente não se preocupa em ter que lidar, né? Mas esses 3, que são os 3 básicos, eles costumam ser, então, emoções que meio que desestabilizam a gente muitas vezes. Então, a gente tem que aprender a lidar também com eles, né? E aquela ideia que essas emoções, elas deixam o nosso organismo em alerta, e a gente pode até ficar em alerta, é normal. Volta e meia a gente tem algumas situações mais específicas. Agora, pense em você ficar alerta 1 dia, 2, 3, 1 mês, né? E que estamos num momento que é bem propício para isso, né? Com a questão da pandemia, enfim. Mas fora isso também, a nossa rotina, as nossas escolhas de vida, elas também podem nos deixar assim. E aí a gente ficar continuamente nesse alerta, não tem como o nosso corpo não ficar prejudicado em algum nível, né? O nosso corpo, a nossa mente. Então, é importante a gente ir aprendendo a lidar, dar algum destino para essas emoções, né? E aí as emoções que a gente, por exemplo, tem mais dificuldade, geralmente, de dar destino, é a raiva e a ansiedade, né? O medo, que é a raiz da ansiedade. Então, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, a ansiedade, a gente vai precisar ter estratégias para entender que aquele ciclo, né? O pico dela vai surgir, depois vai acalmar, e que enquanto isso acontece, a gente vai pensar em alguma coisa diferente, vai fazer algo que nos acalme, que nos relaxe, a gente vai distrair o nosso pensamento, vai questionar, será que é mesmo verdade isso que a minha mente está me dizendo? Ou será que qual é a chance disso acontecer, disso que eu estou pensando, né? Quando a gente fala da ansiedade, são algumas estratégias assim mais sutis que a gente pode fazer. A gente não precisa lá estar um lugar, música, ambiente, não, a gente consegue fazer, às vezes, sei lá, 1 minuto a gente vai no banheiro, né? Tá lá trabalhando, sai, dá uma saidinha, vai lá no banheiro. Às vezes tu consegue já te focar em ti mesmo para poder fazer o pico da ansiedade baixar mais rápido, né? E quanto mais a gente exercita,
mais funciona e menos a gente fica tão impactado com a ansiedade. Porque a ansiedade também é normal da gente sentir, a gente precisa sentir ela para fazer alguns movimentos preventivos de futuro, né? Aquele exemplo que eu gosto sempre de usar, né? Se eu vou viajar daqui uma semana, queria eu, né? Mas enfim, pudesse viajar daqui uma semana, né? E eu não ficasse nada ansiosa, não tivesse zero ansiedade, será que eu ia fazer a mala? Será que eu ia reservar um dinheiro para poder viajar? Eu ia estar buscando as informações do lugar aonde eu quero ir, né? A ansiedade, quando ela vem de uma forma bem suave, bem natural e bem importante, ela nos ajuda a nos programar para as coisas que a gente precisa fazer. Então, ela pode ser esperada, normal e é bem administrada, né? A gente lidar bem com ela também. Mas agora, quando ela vem excessiva, pode fazer até com que eu não consiga nem viajar, né? Causar um terremoto no meu corpo, na minha mente, que eu diga assim, não tenho condição de viajar, né? E alguém aí que tá me assistindo já passou por isso em algum momento? De ansiedade mais atrapalhar do que ajudar? Deixem aí nos comentários se aconteceu já com algum de vocês, né? Porque isso é bem comum de acontecer e às vezes a gente consegue lidar ao longo do tempo. Às vezes a gente precisa de uma ajuda um pouco mais intensa, como na terapia, por exemplo, para lidar com essa ansiedade que atrapalha mais do que ajuda, digamos assim, né? E outra emoção que a gente tem aquela dificuldade que é a raiva, né? Então a raiva, como eu falei antes para vocês, olha, tem pessoal colocando que sim, é verdade. Então vai ter muitos exemplos, com certeza, de pessoas que sentiram isso, né? Então a raiva acaba sendo uma outra emoção que também mina a gente, porque ela tem aquele funcionamento exponencial, né? Quer dizer, a gente tá com 10% de raiva, acontece uma coisa, deixa a gente com 20%. Aí outra coisa, 30%, 40%. Né? Eu sempre dou um exemplo do trânsito. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo às vezes acontece, né? Não tão frequente, mas acontece. Um dia tu acorda atrasada, né? E aí, tu diz, acordei atrasada. Isso já dá lá uns 10% de raiva. Aí tu já sai correndo, atropelando, e aí tu tem que ir lá tomar café, tu tem que pegar as tuas coisas. Aí tu vai ficando com um pouquinho mais, 20% de raiva. Aí tu chega lá tu pega o carro, sai, e aí de repente às vezes tu tá, sei lá, com o pneu furado. 30% de raiva. Aí tu resolve o problema, mas aí tu vai pro trânsito, aí alguém para na tua frente bruscamente. 50% de raiva. Aí aquela pessoa, sei lá, buzina, outra pessoa buzina. Aí tu já quer mudar pra qualquer lugar, né? Aquelas pessoas, porque a tua raiva já tá explodindo, né? Ela é cumulativa, né? A raiva. Então, se a gente, no momento em que a gente percebe que tá sentindo uma 10, 20, 30% de raiva, se fosse possível medir isso, né? A gente já dá um destino para isso, assim, acordei atrasada, mas ok, né? Enfim, não tenho mais como mudar essa situação. O que eu posso fazer a partir disso, né? Vou procurar dar um destino, me organizar dentro do que é possível, né? No que tá no meu controle, que são as minhas ações, os meus pensamentos, né? De às vezes comunicar a alguém que eu vou me atrasar, deixar o outro à parte para tu poder fazer aquele processo mais tranquilo. Então aquela raiva que tá nos 10, 20%, ela não vai se alimentar dela mesma. Ela vai se dissipar, né? Agora, se eu só sair correndo e for fazendo as coisas, quando eu vejo, eu tô lá explodindo com, sei lá, a pessoa que me atendeu no caixa do mercado. Porque passei o dia passando por situações que me deixaram com raiva, né? Então, ela é importante nesse sentido, que a gente possa sempre olhar para ela no sentido de dar destino. E aí a raiva é aquela emoção que a gente pode questionar também, que a gente pode distanciar no momento em que a gente percebe que eu não tô legal, eu preciso que a raiva baixe, então eu vou me distanciar da situação que tá me causando raiva quando possível, né, para depois retomar com ela não no pico, né, da raiva, quando ela tá já baixando, quando ela já baixou. Para algumas pessoas isso leva alguns minutos, para outras pode levar horas, pode levar dias, vai depender do nível que essa pessoa tem de autoconhecimento também, né, isso também impacta. Né? Então, são formas de se ter um pouco mais de autocontrole, que seria então a segunda habilidade, né? Da inteligência emocional, que a gente pode também desenvolver dessa forma. A terceira habilidade seria a automotivação, ou a motivação, né? Que como a própria palavra traz, a motivação, muitas pessoas pensam, a motivação vem, alguém me motiva, né? Mas na verdade, a motivação é só de dentro para fora, nunca vem de fora para dentro.
né? Então, a motivação tem a ver com o motivo que eu tenho para agir. Motivo, ação, né? E aí, o motivo que eu tenho para agir pode ser um motivo bom ou nem tão bom assim, né? Mas que quando a gente trabalha a motivação de uma forma produtiva, a gente direciona essa emoção, esse desejo, essa vontade, esse motivo para realizar um objetivo ou algo que a gente quer muito, algo que tem a ver com a gente, né? E a gente trabalhar a automotivação tem a ver com esperança, tem a ver com otimismo, com resiliência, são aspectos muito necessários, cada vez mais necessários, né? Que a gente tenha no nosso dia a dia também, né? Por mais difíceis que sejam as situações, elas não podem ser a maioria, a gente não pode deixar que sejam a maioria, nem a maior parte do tempo, né? E aí a motivação que acontece muitas vezes, eu já tenho aquela vontade, já tenho aquele desejo em mim, e o outro vem e coloca lá um temperinho. Quando o outro coloca esse temperinho, eu fico assim, nossa, o outro me motivou, só que na verdade o outro não motivou, o outro deu um estímulo, né? A motivação já estava em mim, aquilo já tinha a ver comigo. Quando o outro vai lá e contribui, dá um estímulo, aquilo se torna mais saboroso, mais importante de eu realizar, me parece, né? Mas que às vezes a gente não pode depender desse temperinho que vem do outro. A gente precisa fazer a nossa parte. E aí, muitas vezes, fazer a nossa parte tem a ver com a gente ter clareza, por exemplo, das nossas metas, né? Então, uma estratégia de trabalhar a motivação é a gente ter escrito metas num curto prazo, né? Por exemplo, para essa semana, pro dia, para começar pela meta do dia, né? Eu tenho esse hábito muitas vezes de colocar lá 3 coisas que eu quero fazer hoje, ou que eu preciso fazer também, então que eu quero, que eu preciso, né? E ao final do dia dar uma conferida lá, isso eu já consegui fazer, isso eu vou ter que deixar para amanhã. Então, ter essas três metas é um número legal, porque geralmente a gente consegue, podem ser coisas muito simples, né? Sei lá, mandar uma mensagem para alguém, eu fazer alguma coisa dentro da minha casa, hoje eu quero preparar o almoço para toda semana, então eu anoto lá como uma meta do dia, vou lá e faço. Eu quero, sei lá, resolver pagar uma conta hoje, pode ser uma coisa que não é tão agradável, mas a gente vai lá e faz, né, esses processos, e a gente ter essas metas curtinhas e se perceber realizando elas, ajuda a gente a se motivar a fazer coisas maiores depois, né? Então, curto prazo pode ser metas no dia, pode ser metas da semana, né? O que eu quero essa semana, até o final dessa semana fazer. E aí vou me organizando. Um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. Metas no mês, um semestre, para quem está aí estudando, né? Por exemplo, o que eu quero nesse semestre? Aprender. Que leituras eu quero fazer esse semestre, por exemplo? Eu quero terminar um livro, eu quero ler um livro nesse ano. Então, quanto eu tenho que ler um tempo para poder terminar? Eu quero ler 12 livros, quem sabe, né? Então, quanto eu tenho que ler todo dia para poder dar conta de ler um livro lá no fim do mês, por exemplo, né? E aí depois também metas no médio prazo, que a gente vai falar de 1 ano até 5 anos, né? Quer dizer, que direção eu quero que a minha vida vá tomando. Pode ser que eu nem consiga realizar tudo isso que eu coloquei de meta, né? Mas eu ter clareza de em que direção eu quero ir me ajuda a trabalhar essa motivação, a fazer algo da minha vida também, que é o que está no meu controle só, é a minha ação, né? Não tenho controle sobre o que vai acontecer, eu não tenho controle, por exemplo, da questão da pandemia, porque se algum de nós já tivesse, certamente já tinha terminado, né? Mas a gente se motivar tem a ver com coisas que estão no nosso controle e no nosso alcance. O que eu posso fazer? Então, por isso também a automotivação é um trabalho que a gente faz com a gente mesmo, né? E aí no longo prazo também, né? Quer dizer, como eu imagino que vai ser a minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20, né? E tem muita gente que diz assim, quando eu me aposentar vou fazer tal coisa, né? Tem gente muito jovem falando isso, inclusive, eu escuto com muita frequência. E aí às vezes tu diz assim, bom, mas e será que tu precisa esperar uma aposentadoria que só vai vir aqui de 20, 30 anos para ti, para poder se sentir bem com as tuas escolhas, né? Então ter essa meta para um longo prazo, né? Para uma trajetória de vida também, algumas metas, né? É importante para a gente ter e tentar persistir, tentar seguir que podem estar contribuindo também para a gente poder se motivar e poder realizar muita coisa na nossa vida, né? A gente organizar a nossa rotina também é uma forma da gente se motivar, né? Organizar e não é
ter lá, 7 horas faço isso, 8 horas faço isso, 9 horas. Não, é assim, bom, dentro do meu dia eu tenho que dar conta disso, dar conta disso, dar conta daquilo. E ok, minimamente eu tentar seguir essa ordem. Se não funcionar, eu mudo um pouquinho a organização para ver se eu me adapto, né? São formas. E depois que a gente se percebe, né, alcançando essas metas, conseguindo dar conta da organização, é a gente dizer assim, nossa, eu consegui realizar, então eu vou me recompensar também por isso, né? Às vezes é assim, ao longo da semana eu consegui fazer a maior parte das coisas que eu queria, então eu vou tirar uma tarde de folga para sair com alguém que eu gosto, tomar um café, fazer alguma coisa diferente, ou, sei lá, eu estudei tudo que eu precisava, aí depois eu vou então comer um bolo de chocolate. Para algumas pessoas pode ser, né? Eu gosto, pelo menos. Mas, enfim, vale a atividade que você gostar, né? Às vezes é fazer uma atividade física diferente também, para se recompensar, porque as coisas que você precisava fazer, você fez também, não só as coisas que você queria, né? Então, vale a gente ter blocos de metas diárias, às vezes, e se recompensar assim que a gente se percebe conseguindo isso, né? Não, o que não funciona muito é o inverso, a gente se recompensar antes e ainda ter as coisas para fazer, né? Isso não costuma funcionar muito bem. Mas é interessante a gente trabalhar isso também. Então, recapitulando, a gente teve a autopercepção, como reconhecer a emoção que a gente está sentindo, o autocontrole, que é lidar com essa emoção que a gente reconheceu, e a motivação, que é direcionar essa emoção para fazer uma realização para a gente, né? Então, essas três habilidades, elas são habilidades que a gente desenvolve dia a dia, ação a ação, no nosso autocuidado, e a gente desenvolve com a gente mesmo. Vejam que eu não falei nada que o outro tem que ajudar vocês. Ali, no máximo, o outro dá o estímulo lá para a motivação, como eu estava falando, né? Então, elas são importantes que a gente tenha esse trabalho. Se a gente não fizer isso pela gente, ninguém vai fazer. Não vai ter outra pessoa que vai vir e vai fazer, né? Então, a gente precisa estar trabalhando isso se a gente quiser desenvolver a inteligência emocional, se a gente quiser ter relações mais saudáveis também, primeiro com a gente mesmo, né? Depois com as outras pessoas, a gente tem que cuidar da gente. Esse é um princípio fundamental, né? Que se a gente não cuidar, a gente não pode nem cobrar que o outro cuide, né? Então, a gente tem que cuidar da gente primeiro. E aí, depois a gente vai, né, lá para as outras duas habilidades, aliás, que tem a ver mais com a gente interagindo com as outras pessoas, né? Vou reforçar aí para o pessoal que quiser fazer o curso depois de inteligência emocional nas relações, que me deixe um e-mail ali no direct, que eu vou estar mandando um bônus para vocês, um descontão para poder fazer o curso online aí comigo, tá? E aí a gente vai ter então a quarta habilidade, a empatia, e aí a empatia já é aquela capacidade que a gente tem não só de reconhecer na gente a emoção acontecendo, mas identificar nas outras pessoas, né? Então, aquela pessoa que eu quero bem, que eu convivo, ela costuma ser uma pessoa que tem muita raiva, que demonstra muita raiva, ou fica muito cabisbaixa, muito triste, com muita frequência, né? E aí, às vezes, a gente consegue ajudar. Às vezes não, às vezes só identificar mesmo, entender que, bom, quando uma pessoa tá triste, ela vai querer ficar mais fechadinha, mais na dela, né? E poder respeitar isso, poder se colocar disponível, se colocar à disposição da pessoa para ajudar, caso ela queira algum nível de ajuda, né? Mas não dá para fazer pelo outro, não dá para dizer pro outro, vem, vamos sair dessa tristeza, porque aí a emoção é dele, né? Então, por isso que a empatia, ela também tem a ver com a gente, mas tem a ver com o outro. É um respeito também pelo outro, né, nesse processo, né? E que, claro, a tristeza que a gente está falando aqui não é aquela tristeza de doença, da depressão, por exemplo, né? É uma tristeza que vai e volta, uma tristeza que, eventualmente, nós sempre vamos sentir em algum momento da vida. Agora, quando a tristeza é persistente, é contínua, a gente fica semanas, meses na tristeza, né? E não consegue sentir outras emoções, por exemplo, aí a gente já precisa falar de uma ajuda que precisa ser a nível de tratamento, né? A gente estaria falando da depressão, por exemplo, né? Mas aí a gente tem empatia, leva a gente a reconhecer as emoções, né, nas outras pessoas. E enquanto ser humano, a gente é dotado de empatia, a gente tem isso como uma característica humana. O que pode acontecer é a gente desenvolver ainda mais ela, isso é fundamental, né? E a empatia, ela se alimenta daquela autopercepção que a gente já tem com a gente, né? Então, eu nunca vou reconhecer no outro uma emoção que eu não reconheci em mim primeiro.
Então eu preciso fazer esse movimento de autopercepção para também poder desenvolver depois a empatia quando eu tô em relação com as outras pessoas, né? E aí a gente vai estar falando então da empatia para a gente desenvolver ela, né? Um primeiro passo muito importante é a gente parar para observar as pessoas realmente, né? Que nem eu comentei antes na live. A gente muitas vezes está numa correria, está no dia a dia, a gente não para olhar para a pessoa que está ali mais perto e dizer assim, como essa pessoa tá? Olha que desafios ela está enfrentando, o que será que ela está pensando nesse momento, né? No primeiro momento, observar, né, essa pessoa que está ali acompanhando a gente, pode ser família, né, pai, mãe, irmãos, pode ser companheiro, companheira, pode ser os colegas de trabalho, pode ser os amigos que a gente está sempre junto tentando querer estar feliz, alegre, mas que a alegria também não é algo constante, nem sempre nas relações ela não é tão constante, né? E aí a gente parar para observar as pessoas que são importantes pra gente, pelo menos, né? Se a gente não quer observar quase 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente observa pelo menos as que estão à nossa volta, né? Se a gente começar por esses, a gente já faz bastante, né? E aí, claro, a gente observando, a gente estimula os outros para observarem também as suas pessoas importantes e assim por diante. Quer dizer, é algo que pode ir se multiplicando entre as pessoas também, mas exige que alguém comece, né? E aí, espero que todos vocês que estão aí me assistindo sejam impulsionadores disso, né? Nas suas casas, nos seus contextos de trabalho, de amizade, vocês possam ser impulsionadores da empatia também, né? Se colocar, às vezes não é se colocar no lugar do outro, né? Não é sentir a dor que o outro está sentindo, que é empatia, mas é a gente identificar que sim, existe uma dor ali, né? E isso pode ser muito transformador, né? Nas relações, especialmente no nosso dia a dia. Então, observar, num outro momento também escutar, né, com dedicação, com vontade de escutar o outro, com disposição para escutar, né? Porque às vezes a gente escuta só para dizer assim, não, mas eu quero responder isso pro outro, né? Na verdade, a gente tem que escutar e dizer assim, não, deixa eu entender realmente o que tu tá querendo me dizer, né? Isso, geralmente para as relações mais próximas é o que a gente precisa fazer, né? E aí, uma boa relação de empatia tem a ver com uma observação, uma escuta e também com uma contribuição, né? Ou seja, a gente também poder trocar com o outro, né? Ser recíproco, a gente falar, quer dizer, observar, escutar e também ouvir e poder falar pro outro, né? Então, isso tem a ver com desenvolver a empatia. E, por fim, a gente tem, então, as habilidades interpessoais, e seriam essas habilidades que a gente usa exatamente para interagir com as outras pessoas a partir das competências sociais, né? A principal das competências que eu considero é a comunicação, né? E aí a gente lembrar que a gente comunica mesmo quando a gente está em silêncio. Já pensaram nisso? Como a gente comunica coisas quando a gente está em silêncio também? E aí a nossa comunicação, ela é muito verbal, né? Ela acontece muito pelas palavras que a gente fala, que a gente escreve, que a gente lê, mas também muito não verbal, né? Esse recurso que a gente tem aqui na live de estar visualizando, né? Vocês que estão me visualizando agora, por exemplo, ele é um recurso não verbal. Eu poderia só colocar minha voz, né? Ou só escrever coisas também. Isso seria uma forma de comunicar, mas tem a forma do que vocês enxergam e que às vezes nem sempre está tão no meu controle o que vocês enxergam também, né? Mas que tem a ver com o quê? Com a minha expressão, tem a ver com o tom de voz que eu tô colocando, com os gestos que eu faço, às vezes até com as cores que a gente usa, com tanta coisa, tanta complexidade que a gente tem quando a gente comunica algo, né? A nossa própria existência ou estar no ambiente já comunica algo. Né? A nossa presença no ambiente já comunica algo. Então, isso tem a ver com o verbal e com o que é não verbal, que não tá na palavra, né? Que fica subentendido muitas vezes. E a gente tende a prestar muito mais atenção no que não é verbal, né? Quer dizer, se uma pessoa disser assim, tudo bem, tá tudo bem, né? A gente vai prestar atenção no tudo bem. Olha, quer dizer, tá tudo bem. A gente vai prestar atenção no que ela fala, no tudo bem, ou na entonação que ela usou para falar o tudo bem. Geralmente a gente vai dizer, ah, não, mas tu tá braba, né? O que tá acontecendo? Fala aí. Né? Então, o não verbal, ele é muito mais comunicação, a gente reconhece muito mais a comunicação do não verbal do que do verbal, às vezes, né? Então, a gente precisa alinhar esses dois. E aí é bem interessante a gente desenvolver essa habilidade justamente nesse sentido.
E aí tem uma técnica que eu gosto de ensinar, nos meus vídeos eu já coloquei, vou repetir ela aqui, até para poder dar esse fechamento aqui no assunto, a gente está quase terminando a live, que é a técnica XYZ, né? Então, quando eu quero comunicar algo para alguém que é importante para mim e que muitas vezes exige tem uma expectativa de mudança que o outro faça, né? Eu vou sempre começar comunicando como eu me sinto. Isso é o X, né? Então, quando você fez algo, eu me senti assim quando você fez algo, né? E eu preferia que você fizesse de uma outra forma. Então, é o X e o YZ. O X é o que eu sinto, o Y é a situação, né? E aí não é dizer quando você foi grosso, quando você me ignorou, né? Que aí a gente tá colocando uma qualidade na outra pessoa que às vezes é só uma leitura que a gente faz, que não representa a verdade, mas a gente fala de uma situação. Quando você não atendeu a minha ligação, quando, enfim, quando você se atrasou para o compromisso que era tal hora, né? Então aí você vai dizer, eu me senti ignorado, me senti triste, me senti preocupado, ansioso, né? Eu posso estar trabalhando esses sentimentos, emoções que a gente falou lá no início da live, que é a gente reconhecer o que a gente sente. Então, por isso que a gente precisa reconhecer o que a gente sente primeiro, para depois aplicar isso na nossa comunicação. Então, tem toda uma sequência das coisas também para a gente poder desenvolver essas habilidades. E lembra que eu falei antes também, a autopercepção, ela é a mais fundamental, né? Sem ela, sem a gente desenvolver essa percepção de como a gente se sente, de qual emoção está aí predominando naquele momento, dificilmente a gente vai conseguir desenvolver outras habilidades, né? Então é importante a gente ir fazendo esse exercício, né, de se perceber a cada momento, diariamente, né? Quando possível também, óbvio, né? A gente não tem que fazer milagre, mas a gente vai tentando, né? Se desenvolver e se auto-perceber cada vez mais e ampliando isso. O pessoal pode ir fazendo perguntas, tá? A gente tá quase encerrando a live, mas ainda posso responder algumas perguntas sim. Pode ir deixando aí nas mensagens, né? E quando a gente utiliza essa técnica, então, do XYZ, a gente consegue fazer com que o outro preste atenção no que a gente está falando. Então, não tá, às vezes, no nosso controle se o outro vai realmente agir como a gente pede para ele agir, mas a gente pode dar algum caminho para ele do que é a nossa preferência, por exemplo, né? Então, o caminho do XYZ, né? Do Z é a situação alternativa que eu esperaria que numa próxima vez. Então, quando você não atendeu a minha ligação, então eu esperaria que você me retornasse na sequência, assim que possível. Quando você atrasou, eu esperaria que você me comunicasse antes, numa próxima vez, se você fosse atrasar, né? Esse tipo de compromisso também com a relação e com o outro, né? De ter essa comunicação mais aberta e mais fluida, né? No sentido de falar do verbal, obviamente, mas também do não verbal, no sentido de eu ter uma certa calma para poder trazer isso para o outro, né? Então, a princípio, seria mais ou menos isso, tá, pessoal? A questão das 5 habilidades que a gente pode desenvolver, né? O pessoal pode ir colocando perguntas aí que eu vou respondendo. E reforçando, para quem deixar o e-mail ali nas mensagens, então, eu vou estar enviando um super bônus para poder participar aí do curso que está sendo lançado essa semana, que é o curso online de inteligência emocional nas relações cotidianas, tá? Que tem um link na bio e tem um link no site, só que o link não tem o desconto, tá? O desconto vai ser enviado por e-mail, então só para quem deixar o e-mail para a lista de e-mails, tá bom? Se não tiver mais perguntas, eu vou encerrando por aqui. Vou agradecer muito a participação de todos que estiveram aqui ao vivo. Fui vendo bastante pessoas conhecidas, pessoas que me acompanharam em muitos momentos já da minha vida, da trajetória, pessoas que estão no meu momento atual, né? Alunos, pacientes e pessoas que compartilham aí de um trabalho aí de autodesenvolvimento, né? E é sempre bom poder fazer essas trocas. Vou tentar trazer mais assuntos de live. Se vocês gostaram, digam, deixem aí nos comentários. Depois querem ouvir outros assuntos, querem ouvir mais do que eu trouxe hoje, de algum dos pontos que eu trouxe hoje, né? Eu posso pensar em trazer mais esses conteúdos para vocês. E daí vão acompanhando, sigam a página, né? A gente tá quase chegando em 1000 pessoas aí que acompanham
a página aqui do Instagram. Em outras redes a gente tem mais, em algumas, outras menos. Temos canal no YouTube, Facebook também. São conteúdos que eu vou trazendo, geralmente diariamente, para trabalhar muito disso das emoções, para trabalhar a questão das relações, né? Porque o foco do meu trabalho é isso, né? É cada um poder construir um lugar que fique bem, que fique melhor, né? Na sua vida e nas relações que estabelece, né? Nas relações consigo mesmo primeiro, mas também com outras pessoas importantes, né? A gente tá falando de família, de amigos, de amores que a gente vai tendo ao longo da vida também. E como a vida é muito isso, né? As nossas relações também. Então a gente precisa estar bem dedicado a isso, disponível para isso, né? E quanto mais a gente se conhecer, melhor a gente vai estar para estar com as outras pessoas também, e isso ser mais saudável, mais frutífero, né? Mais abundante e poderoso também, tá? Então, muito obrigada vocês que acompanharam. A live vai ficar salva aqui no perfil, então se vocês não conseguiram acompanhar desde o início, vocês podem assistir em outro momento. Indiquem para outras pessoas, usem aí as redes, né, para indicar. E se eu puder ajudar em mais alguma coisa, é só me chamar ali nas mensagens que a gente vai conversando. A gente segue os assuntos, tá bem? Então, muito obrigada e até mais!